Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa transformação importantíssima que está acontecendo nos cuidados de parto aqui no Brasil. É uma mudança que não vem do nada. Ela é guiada pela ciência e por profissionais super especializadas que estão, na prática, redefinindo a experiência de dar à luz. E tudo começa com esta pergunta, que parece simples, mas define tudo. A forma como a gente responde a ela molda completamente a experiência de milhões de pessoas e cria a grande tensão que a gente vai explorar hoje. Essa transição de um modelo de parto para o outro totalmente diferente. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar contrastando os dois modelos de parto. Depois, vamos conhecer as profissionais que estão na linha de frente dessa mudança, entender a filosofia de cuidado delas, analisar o que a ciência diz sobre tudo isso e, no final, dar uma olhada nos desafios e no futuro da obstetrícia no Brasil. Para começar, é preciso entender que a assistência ao parto no Brasil hoje está numa verdadeira encruzilhada. De um lado, a gente tem um modelo mais tradicional, muito focado em intervenções médicas, e do outro, um modelo chamado de humanizado, que é baseado em evidências científicas e que vem ganhando cada vez mais força. E bem no centro dessa transformação estão duas figuras-chave, a enfermeira obstetra e a obstetriz. Agora a gente vai entender direitinho quem elas são e por que o papel delas é tão fundamental nesse novo cenário da assistência ao parto. E aqui, olha só que interessante, a gente consegue ver a diferença na formação delas. A enfermeira obstetra primeiro se forma em enfermagem e depois faz uma especialização. Já a obstetriz faz uma graduação específica, um curso superior focado nisso. Mas, apesar dos caminhos diferentes, a lei que rege as duas profissões é a mesma, o que dá a elas competências bem parecidas na prática. E a lei é bem clara sobre o que elas podem fazer, viu? Elas têm total autonomia para cuidar de partos de baixo risco de começo ao fim. E isso inclui, sim, realizar procedimentos específicos, como uma anestesia local ou até uma episiotomia, se for realmente necessário do ponto de vista clínico. Mas o trabalho delas vai muito, muito além da parte técnica. O que está em jogo aqui é uma filosofia completamente diferente. A ideia de desmedicalizar o parto. O que isso quer dizer? Significa devolver o protagonismo para a pessoa que está parindo e confiar mais no processo fisiológico, que é natural do corpo. E essa filosofia toda tem até um nome, uma sigla. TNICO. É basicamente um conjunto de práticas que organizam esse tipo de cuidado. Um cuidado de apoio que respeita o corpo, o ritmo do nascimento e que ativamente busca evitar intervenções que não sejam necessárias. Então, o ponto crucial é este. Esses princípios representam uma inversão total do modelo tradicional. O foco sai do profissional de saúde e volta para a mãe e para o bebê. O parto deixa de ser só um evento biológico e passa a ser visto como algo social e emocional. A ideia é cuidar e não controlar. E, fundamental, nada é feito sem consentimento. E para não ficar só na teoria, olha só o que isso quer dizer na prática. São coisas como incentivar a pessoa a se movimentar, usar massagens, respiração, banhos quentes, bolas de parto. São tecnologias de cuidado simples, não invasivas, mas que a ciência já mostrou que são extremamente eficazes para aliviar a dor e ajudar o parto a progredir. Ok, mas será que essa mudança é só uma questão de filosofia? De um jeito diferente de ver as coisas? Não mesmo. Ela é totalmente baseada em ciência da mais alta qualidade. Vamos ver o que os dados realmente dizem sobre isso. E aqui a gente chega num ponto fundamental. A Biblioteca Cochrane, para quem não conhece, é tipo o padrão ouro da evidência médica no mundo. E em 2016, uma revisão sistemática deles, que é um estudo que analisa vários outros estudos, chegou a uma conclusão muito clara sobre esse modelo de cuidado. E os resultados, gente, são realmente impressionantes. Mulheres que tiveram o parto acompanhado por essas profissionais precisaram de menos remédios para dor, passaram por menos intervenções médicas no geral e, um ponto super importante, relataram estar muito mais satisfeitas com a experiência do parto. São benefícios claros, tanto físicos quanto emocionais. E pode parecer que isso é uma coisa que vem só de fora, né? Mas não, aqui no Brasil, as autoridades de saúde, através da nossa diretriz nacional, revisaram a ciência e chegaram exatamente às mesmas conclusões, o que dá ainda mais peso para essas práticas. A nossa diretriz nacional, inclusive, vai ainda mais a fundo nos benefícios.
Ela mostra que as mulheres que recebem esse tipo de cuidado têm mais chance de ter um parto normal, sem nenhuma intervenção, sentem que têm mais controle sobre o processo, começam a amamentar mais cedo e precisam de menos internações durante a gravidez. O padrão de resultados positivos é muito consistente. E essa citação aqui é talvez a conclusão mais poderosa de todas, porque vem direto da nossa diretriz nacional. Ela não só apoia o modelo, como redefine os papéis. Em partos de baixo risco, a liderança é da enfermeira obstetra ou da obstetriz. O médico obstetra entra em cena como um especialista, para ajudar nos casos que saem da normalidade. Ok, com tanta evidência assim, a pergunta que fica é: por que esse modelo ainda não é a regra em todo lugar? Bom, a verdade é que para implementar isso em todo o sistema de saúde, existem desafios enormes, sejam eles políticos, profissionais ou de estrutura mesmo. E é interessante ver que essa movimentação não é de agora. É uma política pública que vem sendo construída aos poucos há mais de 20 anos. Desde o fim dos anos 90, o Ministério da Saúde vem criando as bases, tanto na lei quanto no financiamento, para apoiar esse modelo de cuidado. Claro que uma mudança tão grande assim, que mexe com papéis estabelecidos, ia gerar algum atrito, né? Essa valorização da enfermagem obstétrica acaba reacendendo disputas antigas entre médicos e enfermeiros sobre quem tem a autoridade e o espaço na assistência ao parto. E tem mais um argumento que é super poderoso, especialmente quando a gente fala de sistema de saúde: o dinheiro. Além de todos os benefícios clínicos que a gente já viu, esse modelo é reconhecido por ter um melhor custo-efetividade. Ou seja, ele não só entrega resultados melhores para as pessoas, como também usa os recursos do sistema de saúde de um jeito mais inteligente e eficiente. E para fechar, essa citação de 2001, pensem bem, mais de 2 décadas atrás. E ela já dizia tudo: que passar o cuidado de gestações de baixo risco para essas profissionais não é só um ajuste pequeno, é a principal estratégia para transformar todo o modelo obstétrico. Uma ideia muito poderosa que, tanto tempo depois, continua mais atual do que nunca, mudando o futuro do nascimento no Brasil.